Tudo bem com você? A PGR, Procuradoria-Geral da República, vocês acompanharam aqui, estão acompanhando, denunciou o Bolsonaro dia 19 do mês passado e mais 33 pessoas pelo golpe de Estado, não é isso? Você sabe também que dia 25 agora, semana que vem, se não me engano, terça-feira, o Bolsonaro e esse primeiro grupo, entre eles o Bolsonaro, Walter Braga Neto, o General Heleno, entre outros, serão tornados réus. Tá? Esse é o primeiro grupo que serão tornados réus pelo Supremo Tribunal Federal na próxima terça-feira, dia 25. Esse é um ponto que eu queria lembrar para vocês. Uma outra questão importante é que o Gonê praticamente destruiu a defesa dos militares, aí já é outro grupo, envolvidos na tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Moraes. A gente vai mostrar para vocês isso agora. O Gonê, inclusive, já enviou esse núcleo 3, tá, para o Supremo e o Moraes já encaminhou esse grupo 3, repito, que tinha aquele plano de matar Lula, Alckmin e o próprio Moraes, para o Zanin, que é o presidente da primeira turma. Então, o processo está fortemente em andamento. Os militares estão numa situação complicada. E desses 33 denunciados pela PGR, a maioria é militar. Só que tem um detalhe importante. A imprensa, o próprio Múcio, José Múcio, a chamada imprensa comercial, tem dito que são maçãs podres, são exceções e que realmente esses devem ser punidos. Só que tem um problema que nós temos que analisar como trabalhador e trabalhadora, e que eu falei, inclusive, hoje cedo, num vídeo que nós fizemos hoje mais cedo. As Forças Armadas do Brasil, fundamentalmente o Exército Brasileiro, tem uma tradição golpista. É só pegar a história da República. Golpista. Essa trama da tentativa de golpe de 22 e do dia 8 de janeiro de 23, eles tinham um plano A e B. O plano, e todos incluíam o golpe. O plano A era dar o golpe e continuar com o Bolsonaro, o plano B era dar o golpe e continuar, se fosse possível, sem o Bolsonaro. Acreditar, aí eu vou falar, acreditar que apenas esses militares que estão nesses grupos de golpistas e estão sendo denunciados e virarão réu nos próximos dias, que apenas eles são os golpistas, é acreditar em Papai Noel. É acreditar em mula sem cabeça. Não é verdade? Por quê? Porque a história da República Brasileira já demonstrou e demonstra para quem quiser estudar que as Forças Armadas e, fundamentalmente, o Exército Brasileiro tem uma tradição golpista. É tanto que o Exército Brasileiro é chamado de partido armado, fardado da alta burguesia brasileira. Mas, Gilbert, então você está dizendo que a punição desses militares, o Walter Braga Neto, o General Heleno e os outros, não vai servir para nada? É claro que serve. É claro que é importante. É claro que é pedagógico, mas não resolve de todo. O que nós precisamos é fazer uma reforma estruturante, profunda na formação desses militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Porque a tradição faz parte do DNA da formação desses caras. Eles podem, a qualquer momento, dar outro golpe, ou pelo menos tentar. Então é fundamental. Fundamental. E tem um detalhe importante: isso é tão forte na vida dos militares brasileiros que o governo do Bolsonaro, ninguém vai esquecer isso, foi um governo militar. E não estou falando isso porque o Bolsonaro é um capitão. Não estou falando isso porque o vice dele, o Mourão, é um general. Eu estou falando isso porque todos os cargos mais importantes foram ocupados por militares, ou da ativa ou da reserva. Inclusive, foi feito um levantamento onde descobriu-se que o governo Bolsonaro tinha mais militares do que na época da ditadura de 1964 a 1985.
O governo do Bolsonaro foi um projeto dos militares, que foi muito bem trabalhado, principalmente a partir de 2014, até chegar no ápice da eleição em 2018. O Bolsonaro participou ativamente, politicamente, e isso é ilegal, das comemorações de formatura de vários oficiais das 3 Forças Armadas. Ele foi convidado e falava do projeto dele para a presidência da República. E ninguém disse nada. Portanto, o governo Bolsonaro foi um governo militar. A tragédia Bolsonaro é uma tragédia militar. A corrupção do governo Bolsonaro é militar. A morte de 710 mil brasileiros da Covid, e muitos especialistas dizem que esse número pode ser 3 vezes maior, é militar. É fundamental que cada trabalhador, cada cidadão, cada trabalhadora entenda ou procure entender essa questão. Todos os crimes que foram cometidos durante o último governo militar do Bolsonaro têm que ser creditados para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. É tanto, eu acho que eu já falei agora sobre isso, que na tentativa de golpe de 22 e do dia 8 de janeiro de 23, os militares diziam, com ou sem Bolsonaro. Vamos virar a mesa, com ou sem Bolsonaro. Eles queriam dar continuidade ao governo deles. Não era o Bolsonaro que manipulava os militares. Eram os militares que manipulavam o Bolsonaro. Bolsonaro foi uma peça importante para os militares, principalmente do Exército. É a tradição golpista das Forças Armadas brasileiras. Por isso, repito, precisamos de mudanças estruturais. Agora, alguns poucos serão punidos. Isso é bom, será pedagógico e por aí vai. Mas a gente não vai achar, né? Nós não somos ingênuos a tal ponto de acreditar que a gente, punindo esses caras, o problema do golpe, do golpismo no Brasil será resolvido. Não, infelizmente não. Repito, é importante, mas não será resolvido. Então, eu vou mostrar aqui a matéria para vocês. Olha isso aqui. Bem rápido. Gonê destrói defesa de militares envolvida em plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Tá aqui, olha a resposta. A defesa criticou, né, a defesa dos militares, criticaram, dizendo que não tem provas, disseram que a delação do Mauro Cid não vale. Aí o Gonê respondeu. A denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados, escreveu Gonê em sua manifestação. Sobre a delação premiada de Mauro Cid, o procurador-geral defendeu sua validade e escreveu, abre aspas, a Procuradoria-Geral da República se manifestou em mais de uma oportunidade pela manutenção do acordo de colaboração premiada, o que foi acolhido judicialmente. Não há fato novo que justifique a alteração desse entendimento. E aqui a lista dos militares e policiais que tiveram as defesas rejeitadas por Gonê. E, após essa manifestação, né, o ministro Alexandre de Moraes já recebeu, já aceitou, já mandou para a primeira turma, e a primeira turma vai tomar as devidas providências e nas próximas semanas vai tornar esse grupo aqui também réus no processo. O primeiro grupo, que é o grupo composto pelo Bolsonaro, pelo Heleno, pelo Walter Braga Neto e por aí vai, serão tornados réus na próxima terça-feira, dia 25, e o nosso canal vai acompanhar. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.